Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu fui vizinho do padre por mais de 20 anos. Vizinho melhor que ele não existe, pode ter igual, porque tem muito vizinho bom, tudo é bom. Mas igual ele é difícil. Ele fazia tudo para mim, eu fazia tudo para ele. Eu buscava marmita, eu lavava marmita, eu fazia a sopa de tarde, eu pingava colírio no olho de manhã e de noite. Ele tinha mania, eu brigava com ele e ia embora, ele me chamava na mesma hora, pedia desculpa. Era uma peleja. Ele tinha tanta confiança comigo que eu ia pagar as contas para ele e me dava o cheque em branco. Melhor que ele não existe, uma saudade dele que nunca vi, sabe? Aí eu arrumei casa para ele também, muitos anos. Porque ele não tinha empregada, não tinha quem arrumasse, eu arrumava para ele. Depois eu cansei e falei, não, pá, não dou conta mais não. Aí eu arranjei uma moça, a Rosilene. E eu achei uma tarefa muito difícil, porque cuidar de um padre não é fácil. A gente tem um respeito muito grande, e ele era bravo, muito bravo. Mas assim, até que não tinha coisas assim. É muito franco, o que tinha de falar, ele falava, não tinha. Se fosse com quem fosse, ele falava mesmo, sabe? E eu ia sempre lá, limpava a casa dele, eu arrumava, saía com ele, onde que ele queria ir, me pedia para ir, eu levava. E ele sempre ali. Quando qualquer coisa que precisasse, ele ligava para mim. Acontecia qualquer coisa lá assim, mais fora do comum, a Dona Nirdes, só podia vir aqui que eu precisava falar com a senhora. Depois adoeceu também, não estava bom, foi para o hospital. Aí chegando lá, aí eu não tinha ido lá não. Quando eu cheguei, ele tá, Dona Nirdes, pede isso para mim ir embora que eu não quero ficar aqui não. Falei, não, eu vou pedir, pode deixar que eu vou pedir as gurias minhas foram embora, podia ir, né? Ele plantava muita coisa lá na horta. Eu ficava com vergonha, sabe? De buscar as coisas na casa dele. Porque eu já era velho. Ele tava com aquela horta linda, bonita, lá cheia de coisa. É que em casa não tinha. Agora eu, mais nova, ir lá pegar as coisas, não tiver. Eu não pegava, eu ficava com vergonha, sabe? O Padre José foi um protetor. Foi na época do Padre Amarildo, né, que estava aí como pároco. Eu era ministra da Eucaristia. Então o Padre Amarildo me pediu para me ficar responsável, trazer a Eucaristia para ele de segunda a sexta-feira. Porque no sábado e no domingo a Lídia pegava ele e levava na matriz, né? Que ele gostava. Eu trabalhava, mas eu já levava o corporal, levava a teca. Do serviço eu passava lá na Imaculada Conceição e pegava a Eucaristia. Chegava às vezes um pouco atrasado, porque eu trabalhava no comércio. Aí eu falava com ele, Padre José, eu atrasei porque eu tive que, não teve jeito de eu vir mais cedo. Aí ele falava assim, não, que trabalho que eu estou dando você. Eu falei, não, Padre José, é uma honra para mim de trazer a Eucaristia para o senhor. Mas comigo ele nunca perdeu a paciência comigo, mas o Padre José era assim, muito nervoso. Às vezes ele ficava nervoso, depois ele mesmo pedia, né, Preta, desculpa, mas foi muito bom mesmo. A gente sente, até hoje a gente sente muita falta dele. Oi, minha gente, recordar o passado é viver duas vezes. Hoje, recordei-me do Padre José Neto e do Padre Valdemar Teixeira. Ambos sempre visitavam a casa do meu sogro, o Sogro Bito, levando toda a família a contar casos e rir bastante. O Padre José Neto, como sempre, conquistava todos com sua maneira
doce e agradável de fazer sorrir a todos presentes. Para mim, não havia nada melhor que visitar esse saudoso vigário em sua própria casa. Ali tinha confiança de conversar sobre vários assuntos e até aproveitar para me confessar. As crianças da cidade constantemente procuravam esse nosso sacerdote, visitavam-no com carinho, levando presentinhos simples para ele. Elas lucravam, pois recebiam dele muitas balas e brinquedos como recompensa. Sem faltar, vinham os santinhos distribuídos. Nos feriados e festas religiosas, geralmente convocava as pessoas que lhe davam provas, que gostavam de festividades religiosas e eram entusiasmadas. Então, colocava no meio delas com entusiasmo para comemorarem a data prevista. Lá sempre estava eu e ainda outras, as filhas de Maria. Todas se dispunham a alegrar, a rezar e a tornar o ambiente mais agradável. Enfim, meus irmãos, tudo passa, tudo acaba. Hoje, Itaúna está inteirinha, lembrando-se com saudades do Padre José Neto. A história do Padre José Neto na minha vida, eu acho que começa com o meu batizado. Porque ele veio para Itaúna em 1943 e foi nesse ano que eu nasci. E eu tenho assim, uma impressão de que foi ele, eu fui a primeira criança a ser batizada pelo Padre José Neto. Por quê? O vigário anterior, já não me lembro quem era, porque até aliás eu nem conheci, né, não era nascido, veio para Itaúna. Quando saiu de Itaúna, o meu avô, Olímpio Arruda, era um dos principais fabriqueiros, como se chamava naquela época, padre. E ele disse, na chegada do Padre José Neto, procurou, sabe, e apresentou meu pai para ele e disse, eu era ajudante, agora meu filho vai tomar o meu lugar. Então, desde o primeiro dia do Padre José Neto em Itaúna, até o último dia dele, como vigário, certo? Meu pai estava junto. Trabalhar na Semana Santa, nas festas de São Sebastião, na contabilidade, na escrita, né, e na prestação de contas da paróquia, sabe? E também vendo aqueles apertos que eles passavam juntos. E eu, desde menino, também lembro desse cenário, porque, além de tudo, também do lado da minha mãe, havia uma grande ligação, né, do Sr. Jubita e da Dona Neném, casa que frequentava muito, minha tia José, tia Laura, e todos os meus tios que também eram bastante chegados à igreja. O Padre José era um homem realmente à frente do seu tempo. Você pegar um padre, né, formado ainda estudou na década de 30 do século passado, certo? E só veio a haver um concílio vaticano depois dos anos 60, quer dizer, é uma pessoa com uma formação totalmente voltada para o passado em que a igreja ficou durante tantos séculos. O que aconteceu? Itaúna antigamente tinha um clube só e esse clube fechou, que era o clube itaunense. E então, quem mais batalhou para a construção de clube em Itaúna foi o vigário. Sendo que o pessoal falou assim, mas o que esse padre tem a ver com isso? Esse negócio de festa, o padre está deixando a igreja e tal. E ele dizia, gente, não podemos deixar os nossos jovens sem ter aonde ir, um lugar sadio, em que a família vai junto e que possa frequentar. Então ele tem muita participação, tanto na construção do Automóvel Clube, quanto na criação do Clube União também. Então, tudo isso era Padre José vendo a coisa. Agora, depois já de mais velho, né, por exemplo, ele custou deixar a batina, e o pessoal fala assim, não, mas esse padre velho que fica andando de batina. Mas isso a gente tem que também respeitar, que as pessoas têm determinados valores que
também não consegue se mudar de uma hora para outra. Mas ele sempre teve participação ativa. Eu exalto isso. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.